3 homens vieram atrás de mim às 2 da manhã. Eu os ouvi antes de vê-los. Cascos triturando areia, couro rangendo no escuro. O primeiro desmontou perto do meu celeiro, tocha na mão. Não hesitei. Um tiro, no centro do peito. Ele caiu com força. Os outros 2 viraram os cavalos, mas eram apenas sombras contra a luz das estrelas. Alvos fáceis para um homem que passou 4 anos atirando na cavalaria da União. Derrubei o segundo antes que ele pudesse atirar. O terceiro conseguiu disparar uma vez. O tiro passou zunindo perto da minha orelha. Mergulhei, rolei, me levantei atirando e o acertei no ombro. Então um disparo ecoou do próprio celeiro. O homem ferido caiu de cara na terra. E ali, parada na porta, já não vestida com o hábito de freira, estava a mulher que tinha mentido para mim. A mulher que eu salvara 12 horas antes, segurando meu Colt-Nave com a fumaça saindo do cano, os braços firmes e profissionais. Mas as mãos tremiam. Foi aí que eu soube que tudo o que eu achava que entendia sobre certo e errado estava prestes a ficar bem complicado. Já se perguntou como é ficar num leito seco de rio ao amanhecer, pá na mão, enterrando 3 homens ao lado de uma mulher que você não conhecia ontem? Uma mulher que mentiu na sua cara, salvou sua pele e virou seu mundo inteiro de cabeça para baixo. Puxe um banco perto do fogo, parceiro. O que veio depois, sangue na terra, traição na escuridão, me ensinou mais sobre pecado, salvação e sobrevivência do que eu jamais quis aprender. Se você gosta de histórias em que a linha entre santo e pecador fica bem borrada, aperte o botão de curtir. Inscreva-se para mais contos da fronteira selvagem. O deserto não perdoa mentirosos. E aquela mulher ajoelhada ao lado do cavalo morto, 15 milhas ao sul de Tucson, vestida com um hábito preto de freira, rosário nos dedos, ela estava mentindo descaradamente. Eu soube no instante em que ela levantou os olhos para mim. Disse que se chamava Irmã Maria, que o cavalo quebrara a perna a caminho de uma missão 40 milhas a leste. Mas quando ela ergueu o olhar, semicerrando os olhos contra o brilho do sol, eles não se baixaram como os de uma freira deveriam. Sustentaram os meus, afiados como uma lâmina, me analisando como se eu fosse uma presa num jogo de salão. Havia algo naquele olhar que fez minha pele arrepiar. E não era só o calor do deserto. E quando ela disse meu nome sem que eu tivesse dito quem eu era, tive certeza de que algo estava errado. Aqui no território do Arizona, em 1873, a mentira de uma mulher bonita pode te matar tão certamente quanto uma bala. Eu já tinha visto morte demais. Perdi minha esposa 3 anos antes, num incêndio. O xerife chamou de acidente. Perdi minha fé na guerra. Antes disso, eu não procurava salvação nem confusão. Mas, olhando para aquela mulher com o sol se pondo, transformando o rosto dela em cobre e ouro, eu me perguntei se a danação finalmente tinha vindo me procurar. Dei água a ela sem dizer uma palavra. No deserto, você observa como as pessoas bebem. Gente desesperada engole. Mentirosos dão pequenos goles. Ela deu pequenos goles. Coloquei-a no meu cavalo, atrás de mim. Quando o animal tropeçou, ela segurou minha cintura. Através da camisa gasta, senti o corpo dela contra o meu. Quente demais, vivo demais. Os dedos se apertaram. Não como os de uma freira, mas como os de uma mulher que sabia exatamente como era o corpo de um homem. Cavalgamos 2 horas em silêncio. Quando chegamos ao meu rancho, as estrelas já furavam um crepúsculo roxo. Você pode dormir no celeiro, eu disse. Vou lhe trazer a janta. O senhor é muito gentil. Gentileza não tem nada a ver com isso. Se você morrer na minha terra, sou eu que tenho de enterrá-la. Dá trabalho extra. Ela sorriu. Um lampejo de algo verdadeiro sob a máscara piedosa. Homem honesto. Raro por aqui. Não tão raro quanto mulheres honestas. Quando levei a comida, ela estava sentada num fardo de feno, o véu removido. Cabelo escuro preso de um jeito que sugeria disciplina, mas insinuava selvageria. O tipo de cabelo que um homem consegue imaginar se soltando. Vai sentar comigo? Ela perguntou. Eu me apoiei na porta do celeiro, mantendo distância. Você pode rezar, eu disse. Mas ela se atrapalhou. Começou errado, juntou as mãos errado, esquerda sobre direita em vez de direita sobre esquerda. Uma coisinha que só um homem que já dividiu alojamento com católicos notaria. Você não é freira, eu disse em voz baixa. Ela não se assustou,
apenas me encarou com aqueles olhos afiados. Não, não sou. Então quem é você? Alguém que precisa da sua ajuda? Ela se levantou e, mesmo naquele vestido sem forma, eu podia ver suas curvas, o tecido esticando sobre os quadris, a clavícula aparecendo onde o colarinho se abria. Ela se aproximou, a voz baixa, como se compartilhasse um segredo. Quando olha para mim, Senhor, o que você quer? Uma oração para salvar sua alma ou algo mais quente para fazê-lo esquecê-la? Os olhos dela me desafiavam a responder, a respiração falhando só o suficiente para atrair a calma. A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça, espessa, impossível de ignorar. Senti o pulso acelerar. 2 anos de solidão, a lembrança da pele fria da minha esposa na manhã em que a encontrei morta. Ainda não sei, eu disse, a voz áspera. Mas os dois são perigosos para um homem que não tem mais nada a perder. Ela me estudou e então sorriu com algo parecido com tristeza. Bom, disse ela, porque homens como você não confiam em belas estranhas. Mas salvam uma mulher de Deus, mesmo que seja falsa. Ela passou por mim, a manga roçando meu braço. Mas amanhã você vai me ajudar de qualquer jeito. Porque 3 homens tentaram me matar esta noite, e eles vão voltar. E quando voltarem, Senhor, você vai querer saber o porquê. Ela desapareceu na noite, deixando a pergunta ecoando. Você busca minha bênção ou meu corpo? Agora diga você, parceiro. O que teria feito? Mandado-a embora ao amanhecer ou ficado na varanda com um rifle, sabendo que já era tarde demais? Porque às 2 da manhã, aqueles 3 cavaleiros vieram. Depois que o tiroteio terminou, fiquei no quintal com 3 homens mortos e uma mulher segurando uma arma fumegante, tremendo. Você já matou um homem antes? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, não assim. Com o rosto dele visível. Tirei a arma das mãos dela. Você foi bem. Ele ia me matar. Eu sei. Eu só. Temos que tirar esses corpos daqui antes do amanhecer. Enterramos os 3 num leito seco a 2 milhas a oeste. Eu cavava enquanto ela vigiava. Quando terminamos, cobertos de terra e suor, ela finalmente me contou tudo. O nome dela era Laia Hartwell. O pai tinha um rancho alimentado por nascentes subterrâneas. Água valia mais que ouro por aqui. 3 homens queriam aquilo: Granger, o banqueiro, Holt, dos registros de terra, e Vance, puxando os fios no escritório do telégrafo. Quando o pai dela não cedeu, eles o queimaram. Casa, celeiro, tudo. Laia encarava a terra enquanto falava, a voz pouco acima de um sussurro, quebrando nas bordas. Eu estava em Prescott, trabalhando para Pinkerton, disse ela, os dedos torcendo um fio solto da manga. Voltei e só encontrei vigas carbonizadas e os ossos dele nas cinzas. Ela engoliu em seco, como se as palavras tivessem gosto de fumaça. A Pinkerton te demitiu por buscar vingança pessoal. Ela riu amargamente. Eles estavam certos. Ela parecia diferente sem o hábito. Mais jovem. Mais dura. O tipo de mulher que aprendeu a sobreviver sendo mais esperta que os homens que a caçavam. Por que veio até mim? Porque o seu rancho também foi queimado. 3 anos atrás. Mesmo padrão. Ela me encarou. Estão fazendo isso por todo o território. Incendiando ranchos, expulsando fazendeiros, tomando terras por nada. Você era apenas mais um nome na lista deles. Algo frio se acomodou no meu estômago. Aquele incêndio. O corpo da minha esposa. O xerife chamando de acidente. Tinha sido assassinato. Por que você simplesmente não me contou a verdade? Por que homens como você não confiam em mulheres estranhas, mas salvam uma freira? Eu precisava que você se sentisse obrigado antes de saber no que estava se metendo. Eu não gosto de ser usado. Eu sei, a voz dela suavizou. Mas estou pedindo agora. Preciso de alguém que entenda o que é perder tudo. O sol estava nascendo. 2 pessoas cobertas de terra e sangue. E eu tinha uma escolha. Uma condição, eu disse. Nada mais de mentiras entre nós. Só a verdade. A verdade, eu prometo. Apertamos as mãos, a palma dela quente e calejada contra a minha. Foi assim que eu voltei direto para o problema. Partimos ao anoitecer rumo a Tucson. O plano: invadir o escritório do telégrafo de Vance, roubar as provas e entregá-las ao juiz Porter, em Yuma. Simples,
exceto pelo detalhe de que poderíamos morrer. Cavalgamos em silêncio. Laia vestia roupas masculinas emprestadas, que marcavam suas curvas de um jeito que testava minha concentração. À meia-noite, o frio apertou e ela vestiu meu casaco reserva, ficando quase perdida dentro dele. Paramos para descansar. Eu fiz uma fogueira enquanto ela cuidava dos cavalos, movendo-se com eficiência, como alguém que já tinha feito aquilo 1000 vezes. Seu pai te ensinou isso? Perguntei. Sim. Mulheres no Oeste tinham que fazer tudo o que um homem fazia. O sorriso dela se apagou. Mas ele não me ensinou a protegê-lo. Você não pode estar em todos os lugares. Eu era boa no meu trabalho. A melhor investigadora da Pinkerton. Mas não consegui salvar meu próprio pai. Ficamos ali, olhando o fogo. Então ela pegou minha mão. Só isso, os dedos dela entrelaçados nos meus. Conexão humana. Duas pessoas carregando a mesma dor. Ela apertou minha mão, os dedos ásperos da estrada, e sussurrou. Sem mentiras agora. Quando você olha para mim, o que quer? Uma mulher para rezar por você ou uma para te segurar durante a noite? A voz dela falhou, como se tivesse medo da minha resposta, ou da própria. Eu olhei para ela e vi o cansaço, a vulnerabilidade que ela finalmente deixava aparecer. Estou procurando uma parceira, eu disse. Alguém que entenda que a vida aqui fora não dá bênção sem luta. E corpos sem alma são só carne. Ela sorriu. Essa é uma boa resposta. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, vendo o fogo se apagar, nos sentindo menos sozinhos. Nenhum beijo. Ainda não. Mas a promessa estava ali entre nós. Inevitável. Perigosa. E valia o risco. Chegamos a Tucson às 3 da manhã. O escritório de Vance ficava acima da venda. Cruzamos pelo telhado do hotel e entramos por uma janela destrancada. Laia se moveu pelos arquivos como água. Encontrou tudo em minutos. 15 ranchos incendiados. Ordens telegráficas detalhando a conspiração. Achei, ela sussurrou. Então ouvimos passos. Um garoto estava ali, talvez 16 anos, usando colete de operador, os olhos arregalados. Eu o agarrei, mão sobre a boca. Laia puxou o Colt. Você nos viu, disse ela, com a voz fria. Vai contar. O garoto sacudiu a cabeça freneticamente. Você vai falar, continuou Laia, armando o cão. E não posso deixar isso acontecer. Laia, ele é só um garoto. Ele vai nos denunciar. Vamos ser enforcados. Então você vai matar um menino por vingança? A arma dela não tremeu, mas eu vi o maxilar tensionar. Eles mataram meu pai, ela sussurrou. E você quer ser como eles? Apertei o garoto trêmulo contra mim. Não perca sua alma por isso. Por 5 segundos intermináveis, ela ficou imóvel, arma erguida. Então abaixou. Corre, disse ao garoto. Vai para casa. Soltei-o, e ele saiu correndo. Laia ficou tremendo. Então fez um som, meio soluço, e eu a amparei. Ela chorou contra meu peito, em silêncio, lágrimas contidas por meses. Você fez a coisa certa, murmurei. Mas agora eles vão saber. Temos as provas. E você manteve sua consciência. Isso já é vitória suficiente. Já viu alguém escolher a própria alma em vez da vingança? É belo e terrível. Nos escondemos numa mina de cobre abandonada, a 12 milhas dali. Enviamos as provas com um fazendeiro de confiança para o juiz Porter. 3 dias de viagem. Mas Vance não esperou 3 dias. Ele veio ao pôr do sol com 6 pistoleiros contratados. Eu os vi da entrada da mina. Silhuetas contra o céu vermelho. Vance na frente, cabelo grisalho, colete preto, expressão calma. Senhorita Hartwell, vamos conversar como pessoas civilizadas. Ele só quer que a gente saia para poder nos matar, resmunguei. Então o que fazemos? Lutamos. Rápido e brutal. Peguei a janela norte enquanto Laia rastejou pelo poço da mina, surgindo atrás deles. Ela derrubou 2 homens com tiros limpos antes de Vance vê-la. A bala dele acertou o ombro dela. Ela caiu com força. Eu vi vermelho. Saí como um animal. Toda dor e raiva canalizadas em pura violência. Atirei em um, derrubei outro, espanquei um terceiro com o rifle.
Quando alcancei Vance, arranquei a arma da mão dele e o joguei no chão. Ele olhou para mim, sangue no rosto, e sorriu. Vai em frente. Prove que você é igual a mim. Fiquei sobre ele, rifle apontado para a cabeça. Atrás de mim, Laia se arrastou, segurando o ombro sangrando. Mata ele, ela arfou. Pelo meu pai. Pela sua esposa. Meu dedo apertou o gatilho. Tão fácil. Então pensei naquele garoto. Em Laia abaixando a arma. Em escolher a consciência. Abaixei o rifle. Não. Por quê? Por que você escolheu não matar aquele menino? Escolheu a consciência em vez da vingança. Agora sou eu que faço o mesmo. Não somos assassinos. Somos pessoas buscando justiça. Amarrei Vance e esperei o marechal. Laia me olhou como se nunca tivesse me visto antes. Então sorriu, entre lágrimas. Você é um homem melhor do que eu. Não. Só aprendi com uma mulher melhor. Você acha que fiz a escolha certa, amigo? Eu não sei. Só sei que naquela noite escolhi ser o tipo de homem que conseguiria olhar nos olhos dela na manhã seguinte. Uma semana depois, o juiz Porter tornou as provas públicas. Granger foi preso. Holt foi morto por invasores Apache enquanto fugia. Vance foi condenado à forca, mas se matou na cela com veneno, deixando uma carta. Senhorita Hartwell, você venceu. Seu pai era um bom homem. Morreu porque homens bons sempre morrem primeiro neste território. Vocês dois tiveram mais sorte. Guardem essa sorte. Laia queimou a carta, mas as palavras ficaram. O juiz Porter nos concedeu perdão a ambos, mas nossos nomes já eram conhecidos. O casal que derrubou o esquema de corrupção de Tucson. A Pinkerton queria Laia de volta. Um cargo de supervisão em Chicago. Bom dinheiro, segurança, civilização, ou ficar no Arizona comigo. Vida dura, perigo, incerteza. Eu não pressionei. Apenas disse: não posso te prometer facilidade. O rancho é pequeno. O deserto é cruel. Não sou um homem romântico, mas prometo que nunca vou mentir para você e que vou te proteger até meu último suspiro. Ela sorriu entre lágrimas. Pela primeira vez, não quero uma promessa de segurança. Quero uma promessa real. E você acabou de me dar isso. Então você fica? Eu fico. Reconstruímos tudo juntos. Casa pequena, mas firme. 20 cabeças de gado. Laia aprendeu a cozinhar, mal. Mas eu comia. Eu aprendi a sorrir. A tocá-la sem medo de que ela desaparecesse. 3 meses depois, ao pôr do sol, na nossa varanda, ela me olhou com aquele olhar que apertava meu peito. O sol pintava o rosto dela de dourado, e a voz tremia. Uma última vez, sem nada entre nós. O que você busca quando olha para mim? Meu coração para te manter firme ou meu toque para te fazer sentir vivo? A mão dela apertou a minha como se fosse questão de vida ou morte. Eu a puxei para perto, braços na cintura, meus lábios a um palmo dos dela. Os dois, Laia Hartwell. Busco os dois. Por quê, os dois? Porque sua bênção é o motivo pelo qual acredito no amanhã. Você me ensinou que pessoas boas ainda existem, que a consciência importa, que um homem pode escolher a misericórdia e sobreviver. Segurei o rosto dela nas mãos. E o seu corpo é o motivo pelo qual eu quero viver o bastante para ver esse amanhã. É por isso que acordo toda manhã e me sinto vivo pela primeira vez em 3 anos. Minha voz baixou. Busco alma e carne, bênção e desejo. A mulher que escolheu a misericórdia. A mulher que ficou ao meu lado, sangrando e corajosa. Eu quero você inteira, e é por isso que nunca vou te deixar. Ela me beijou então, desesperada, faminta, carregando toda a solidão que nós dois trazíamos. Minhas mãos se enroscaram no cabelo dela, os dedos dela cravaram nos meus ombros. Quando nos afastamos, ela sussurrou contra minha boca. Então não solte. Nunca. Eu a carreguei para dentro. A porta se fechou. Uma lamparina tremeluziu na janela enquanto o sol se punha. 2 sombras se fundindo em uma só. Pela primeira vez desde a guerra, desde a morte da minha esposa, senti algo parecido com paz. Foi assim, amigo. Como uma mulher vestida de freira, mentindo descaradamente, e um rancheiro sem nada a perder encontraram algo que valia a pena segurar. A vingança poderia ter nos devorado,
mas lutamos até chegar a algo parecido com justiça. Talvez até amor. Sou um homem bom? Inferno, tenho sangue nas mãos. 5 homens mortos, um escritório de telégrafo destruído. Mas, quando chegou a hora, eu não puxei o gatilho contra Vance. Fiquei ali, rifle tremendo nas mãos, e escolhi a misericórdia. Não sei se isso me torna decente. Só sei que isso me permite dormir à noite com a respiração dela suave ao meu lado. Tudo que sei é o seguinte: aqui fora, a única coisa mais perigosa que uma mentira é a verdade. E a única coisa mais poderosa que a vingança é escolher deixá-la ir. Laia e eu construímos algo real naquele rancho. Tivemos anos difíceis e anos bons. Perdemos gado para seca, enfrentamos grileiros, causamos confusão quando foi preciso e fizemos amor sob as estrelas quando podíamos. Ela nunca deixou de ser perigosa, nunca deixou de ser bela, nunca deixou de me desafiar a ser melhor. E eu nunca deixei de buscar os dois. A bênção dela e o corpo dela, a alma e o fogo. Porque é isso que é o amor aqui fora, amigo. Não é suave nem fácil. É escolher alguém quando é perigoso. Ficar quando seria mais seguro fugir. Lutar por algo que vale mais que ouro ou vingança. É acordar ao lado de alguém que conhece seus piores pecados e ainda assim te ama. Se essa história te tocou, aperte o botão de curtir. Inscreva-se para mais contos desta fronteira selvagem. Deixe um comentário dizendo de onde você está ouvindo. De alguma cidade longe deste deserto ou de algum lugar tão selvagem que entende o peso dessas escolhas. Porque aqui fora, a única coisa mais perigosa que uma mentira é a verdade. E a única coisa mais poderosa que a vingança é escolher deixá-la ir. Até a próxima, parceiro. Que suas escolhas sejam honestas, sua mira certeira e seu coração corajoso o bastante para buscar tanto a bênção quanto o corpo quando encontrar alguém que vale a pena guardar.